Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou o Vitor e hoje, de forma particular, é o episódio mais especial para mim. Por quê? Além de um grande convidado, empresário, uma das maiores especialidades aqui de Tanabi, é meu pai, o Ronaldo Rocha, mais conhecido como Baiano Cabeleireiro. Pai, muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra estar aqui com você hoje. Eu tenho certeza que o pessoal vai estar ali muito curioso para conhecer um pouquinho mais da tua história. Então se apresente, fala quem que é o Ronaldo ou o Baiano, mais conhecido aqui em Tanabi, e vamos contar um pouquinho mais detalhes de como você chegou nessa grande profissão. Olá, pessoal. É um grande prazer, né, receber o convite do Vitor, meu filho, meu primogênito. Eu sou o Baiano Cabeleireiro, que meu nome é Ronaldo Rocha. Esse baiano aí eu nem sei de onde começou, né, porque eu nasci em Mirassol do Oeste, Mato Grosso, né? Minha família era daqui de Tanabi, meus pais eram daqui de Tanabi, mudaram para lá, tiveram os filhos lá. E aí voltamos para Tanabi 10 anos depois. Eu nasci em 68, lá em Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Tem nada a ver com baiano. Não tem nada a ver com baiano, mas... E eu também não sei como começou o apelido. Eu acredito que depois que eu comecei a trabalhar no salão, que veio o apelido, né? Alguém deve ter colocado o apelido e ficou. Mas eu levo de boa, tranquilo, gosto, não acho ruim. Para mim é um prazer. E como que surgiu a profissão? Como foi o início ali de cortar cabelo? É cabeleireiro, né? Não cabeleireiro, né? É cabeleireiro, né? Mas é barbeiro também, né? Hoje todo mundo, antigamente não queria que falava barbeiro, né? Falava cabeleireiro. Mas hoje as barbearias aí, né, tá em alta e todo mundo é barbeiro hoje, né? Barbershop. Mas é assim, ó. A gente ainda é criança, né? Eu estudava à noite tinha 12 anos, já estudava na sexta-feira à noite para poder arrumar um emprego, para ajudar a família. Eu e mais dois irmãos, né? Tem o mais velho, eu sou do meio, e o caçula. E a gente, naquela época, tinha que trabalhar cedo. Com 10 anos eu já vendia sorvete. Tentei alguns empregos nessa idade, 10, 11 anos, não deu muito certo. Aí eu estava na escola, estudando à noite, e o professor de História e Geografia era o Robertinho. Robertinho, que muita gente nem sabe que ele foi professor, né? E ele me convidou para trabalhar. Ele tinha uma lotérica de venda de bilhetes. Ele me convidou para trabalhar na lotérica. Aí eu estava sem emprego, procurando empregos. De pronto aceitei. No outro dia me apresentei lá no salão, que hoje é a sorveteria do Lelei ali. Era naquele ponto ali. Rua Coronel Militão. Na Coronel Militão. Aí me apresentei, cheguei lá de manhã, estava fechado ainda. Logo depois chegou o José Leonardo, que é o Zé Barbeiro, que ele tinha a barbearia no fundo e a lotérica era na frente. Aí me apresentei, o Robertinho pediu para vir aqui, tal, tal. Aí comecei a trabalhar na lotérica, venda de bilhetes. O Zé Barbeiro, o menino que trabalhava antigamente com o Robertinho, vendia bilhetes e engraxava sapato no salão. Aí o Zé me convidou para engraxar sapato também. Ele dava o material e a gente trabalhava de porcentagem e tal. E eu, de pronto, já aceitei. E aí, a gente fica até meio emocionado, porque a vida era muito difícil na época, né? E eu agradeço muito ao Robertinho e ao Zé Leonardo, porque eles me deram a oportunidade. E aí eu comecei a trabalhar.
ajudar em casa, ajudar a família. Eu mesmo, sonho muito fácil. E o Zé me convidou para trabalhar de engraxate também. De pronto aceitei. Aí começamos a trabalhar. E nas horas vagas que eu ficava ali no salão, no bilhete e tal, eu ficava observando eles cortar cabelo. Trabalhava ele e o Elvis, na época, quando eu entrei. Isso é em 1980. Aí em 81, de tanto eu ficar observando eles ali, o Zé Leonardo me convidou. Falou, se quiser aprender a profissão, eu te ensino. Eu de pronto aceitei. Falei, opa, quero sim. Né? Bora lá. Bora lá. Aí comecei a aprender. Primeiro fazer umas barbas. Aí tinha uns amigos de escola que foi cobaias meu. Um deles é o Alexandre André, que trabalhou na CPFL. Hoje tá sem cabelo, né, coitado? Mas foi cobaia meu. E assim, de barba, tem o Malaquias, Toninho Cabreira, Norair. Todos foram cobaias meus. E estão comigo até hoje, né? Toninho, Norair, há mais de 40 anos é cliente da gente, né? Muito mais, né? A gente citou um ou dois aqui, mas tem muito vários, mais, né? Tem muitos. E aí começamos essa luta de aprender. A gente era criança, tinha de 12 para 13 anos. Né? Hoje, no mundo de hoje, isso não existe mais, é muito difícil, é muito raro. Aí a gente começou a focar mais no barbearia. Logo eu parei de engraxar sapato e continuei trabalhando com o Robertinho mais 3, 4 anos e trabalhando no salão também. Aquilo lá foi engrenando, fui conquistando cliente. Aí logo depois o Elvis saiu e entrou um primo dele lá no salão que chamava Adilson, até já faleceu. Trabalhou com nós há uns 10 anos ou mais. Aí ficou eu, o Zé e o Adilson. Eu fiquei mais uns 3, 4 anos com o Robertinho e trabalhando no salão também. Aí depois deixei o emprego do Robertinho e fiquei só como cabeleireiro no salão. E daí em diante, graças a Deus, minha clientela só cresceu e estamos aí até hoje nessa luta aí. Demorou para aprender a profissão? Foi quanto tempo, mais ou menos, quando você começou até virar assim, pegar a experiência, a prática? Assim, eu dedicava muito, sabe? Observava muito, nas minhas horas vagas assim, observava muito eles cortando e tal. E eu não fiz um curso assim. Quem me ensinou foi o Zé Leonardo ali na prática ali, né? Me dava as dicas e tal, pegava meus cobaias, ia fazendo. E ele que me ensinou. Devo muito a ele, graças a Deus, né? E aí, nas horas vagas, ficava dedicado ali, certo? Prestando atenção. Quando pintava a oportunidade de alguém, ainda me dava a oportunidade de cortar o seu cabelo ou sua barba, eu procurava fazer o melhor para conquistar o cliente. Graças a Deus, fui conquistando e aumentando a minha clientela. E quanto tempo você trabalhou com o Zé Barbeiro e depois chegou um momento que aí você foi trabalhar sozinho? Como que foi essa decisão? Como que chegou tomar essa decisão de separar, no sentido de procurar teu lugar? Como que foi Então, essa história é assim, ó. Eu trabalhei 23 anos, desde 1980 até 2003, lá com o José. Numa certa época, com 15 anos de profissão, mais ou menos, tinha um barbeiro, o Miguel, da Casa das Tintas. Ele parou de cortar cabelo e me ofereceu o salão dele. Eu trabalhava de porcentagem com o Zé. Aí a gente falou assim, o Miguel me convidou, falou, eu vou parar, você não quer comprar meu salão? A gente tinha até negociado. Eu ia passar lá pro salão onde o Miguel trabalhava. Aí, nessa época, o Zé não deixou eu sair. Falou, não, Baiano, fica aqui comigo, tal. Hoje nós
eu pagava a porcentagem para ele e falou assim: vamos dividir as despesas e você não sai, você fica comigo. Na época, eu aceitei e tal, sou muito grato ao Zé até hoje, né? Mas eu acho que foi um erro, assim, dos nós dois, né? Ele devia ter deixado eu saído e ele continuado lá e colocado mais um no meu lugar. Mas não aconteceu, ficamos lá mais anos, até chegou o dia que a gente resolveu encerrar ali a nossa parceria, né? Aí eu montei o meu próprio salão, que nós já tem 2025, já faz 22 anos que eu estou na Coronel Joaquim da Cunha, ali em 2067. E graças a Deus, o Zé continuou a profissão dele, no salão dele, e eu no meu, e depois eu ensinei meu filho, né, o mais novo, o Marcos, então eu e o Marcos lá até hoje. Faz 22 anos que você está nesse novo ponto ali. 22 anos já. E qual foi assim, a decisão a nível de curiosidade? Porque ali na época você não quis arriscar. Foi mais gratidão ao Zé de estar junto, ele ter pedido para você continuar, ou foi mais medo, talvez, de arriscar, de ir para o ponto sozinho? Não foi medo, não. Foi mais gratidão pelo Zé, né? A gente combinava super bem, combina até hoje super bem, né? O Zé é uma pessoa excelente. Aí nós conversando, ele falou assim, para mim, como eu ia ter menos despesa, né? Porque eu ia pagar aluguel. Tinha um lado bom também, né? Teve um lado bom. Para mim foi bom. Às vezes foi ruim para ele, que ele perdeu uma pessoa com que ele pagava porcentagem para ele, né? Você podia ter colocado outro no lugar e continuado. Ele diminuiu os ganhos dele e eu aumentei os meus. Sim. Então, para mim, não foi ruim. Acho que foi pior para ele mesmo, né? Mas, assim, no fim, a gente sempre combinou muito bem, né? Sempre se deu muito bem, não foi ruim para ninguém, né? Aí chegou o momento que você falou, pô, esse é o momento de eu partir minha carreira sozinho ali. Carreira solo. Aí... E foi difícil essa decisão? Sair? Como foi essa conversa com o Zé? Não foi difícil, né? Na realidade, isso aconteceu o seguinte: o Zé estava querendo sair, mas ele não conseguia falar para mim que ele queria acabar com essa parceria. Tinha um jeitinho. Certo? Aí eu acabei descobrindo que ele queria acabar com a parceria e tal, e ele ia sair do ponto, né? Aí eu falei assim, mas não tá certo, né? Porque quando eu cheguei lá, o Zé já estava lá. Ele construiu isso. Ele que construiu aquilo, e ele que me ensinou, e ele que me deu a oportunidade. Falei, não, Zé, se tiver que saia eu, né? Você fica aqui. Aí ele ficou muito agradecido, tal, e eu procurei meu rumo. Eu já morava ali nesse ponto de hoje e passei o salão ali para onde era a minha casa. E graças a Deus ficou bom para os dois, né? Na época teve o receio, porque a Coronel Militão é a principal rua de Itanavi. A Coronel Joaquim da Cunha é próxima ali, mas teve esse receio de mudança de ponto ou não? Você estava tranquilo com essa questão? Não, nessa questão não, porque assim, na nossa profissão, geralmente o cliente é fiel, né? Ele não fica mudando de barbeiro, Sim. de cabeleireiro. Muito raro, né? Raramente ele muda. Então, não surtiu o efeito assim. Os meus clientes foram para mim, os clientes do Zé continuaram com o Zé, e vida que segue, foi tudo. E depois, quando com o Marcos é meu irmão, filho do meu pai, quando que ele começou a trabalhar com você? Isso, não sei se você lembra certinho. E qual que é o teu sentimento de ensinar a profissão pro filho? Então, o Marcos, ele estava com uns 18 anos, eu acredito, faz uns 15 anos isso. Ele estava morando em Rio Preto e senti no meu coração de convidar ele para vir trabalhar comigo, para me ensinar ele. E ele topou de pronto. E de lá para cá, a gente foi lapidando ele, ensinando ele. Hoje ele é um excelente profissional, certo? E é um prazer, né, a gente trabalhar com o filho, né? É bom demais, né? E o que você vê que mudou lá de 1980, na parte ali de barbeiro, cabeleireiro, para hoje? Né? Hoje está tudo mudando, né? Tudo, mas na parte de vocês, no ramo de vocês, qual que você vê que foi a grande mudança? Então, assim, ó, quando a gente começou, não existia esse negócio de hora marcada em salão de barbeiro, cabeleireiro, né? Eu lembro quando eu era moleque, por exemplo, chegava lá no sábado, tinha... O pessoal falava, Baiano, tem horário aí? Ó, tem 5 na frente aqui. Então.
assim, nessa época, às vezes chegava lá, chegou uma época que a gente trabalhou até em 4 lá. Depois nós ensinamos um primo meu, que é sobrinho do Zé, o G, então nós chegamos a trabalhar em 4. Chegava de sábado, às vezes ficava 10 pessoas lá na fila esperando, né? A gente não conseguia nem almoçar, às vezes, né? Ia lá no bar ao lado, comia lá um salgado, tomava uma coca e voltava a trabalhar. Porque como é que você vai? O cara chegou lá 9 horas da manhã. Deu meio-dia, o cara tava lá esperando. Chegou a vez dele, você vai falar assim: ah, eu vou almoçar? Aí. Sem chance, Sem né? chance, né? Primeiro cliente. Aí corria lá no bar, pegava um salgado lá, comia um salgado e bora trabalhar. Então, nessa época, a gente fazia uns horários muito loucos, né? Chegava aí véspera de Natal, sábado aleluia. Saía do salão 8, 9, 10 horas da noite, né? Era um outro mundo, né? Às vezes, assim, com esse negócio de não trabalhar com hora marcada também, às vezes você ficava um período no meio do dia parado e chegava nos horários de pico, você trabalhava até tarde, né? 8, 9 horas da noite. Né? Era diferente. E naquela época, ninguém, assim, daqui da cidade de Tanabi, eu acho que ninguém trabalhava com hora marcada. Aí, a partir do momento que eu passei a trabalhar no meu salão sozinho, eu implantei um dia, que era quarta-feira, com hora marcada, para fazer um teste com os clientes, se eles iam aceitar, né? E aderir à ideia. Aderir à ideia. Aí, nossa, todo mundo queria hora marcada, né? Você ia ficar esperando ali. Logo, né? Eu já ampliei para todos os dias da semana e até hoje trabalho com hora marcada e hoje você chega lá, já é atendido de pronto e ninguém fica esperando mais, é bom demais, né? Então vamos aproveitar esse espaço. Você que está nos acompanhando aqui, deixe seu comentário, sua curtida, coloque aí se você já conhece meu pai. Quem não conhece o salão ainda, pai, e quiser conhecer, passa o endereço, telefone de contato e o que ele vai encontrar lá no Salão do Baiano Cabeleireiro. Ó, a gente estamos na Coronel Joaquim da Cunha 267, ali próximo ao Bradesco, descendo ali na contramão, né? Golfinho, supermercado Golfinho. O Tilly Brink, próximo ali. Lá você vai ter um atendimento personalizado, com os melhores profissionais, um atendimento carinhoso, muito bate-papo, muita resenha de política, de futebol, do dia a dia, certo? A gente tem liga de cartola também, né? Então, o pessoal às vezes vai lá só para bater papo, interagir, e o atendimento lá é nota 10, pode ter certeza. Deixa um telefone para contato. O nosso telefone para contato, o meu é 991671264, o do Marcos é 991549980. Você pode agendar seu horário, que a gente está lá de segunda a sábado, de segunda a sexta das 8 às 19 e no sábado das 8 às 13 horas. Então, para você que está nos assistindo, que não conhece ainda o Salão do Baiano e do Marcos, faça sua visita, vai conhecer o espaço, climatizado também, né? Climatizado. Tem muito bate-papo, principalmente você que gosta de futebol, política. E você comentou um negócio aí, pai. Você tem Liga de Cartola. Hoje, talvez, acho que é a liga mais conhecida aqui de Tanabi, talvez até da região. Como que surgiu a Liga de Cartola? Então, isso daí, acho que foi em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Já tinha o Cartola, né? A gente tinha pouco conhecimento. Depois, alguns clientes começaram a comentar: Baiano, por que você não organiza uma liga aqui do pessoal do salão e tal? E os caras que gostam de esporte, a maioria é cliente meu, né? E aí, eu falei, vamos criar uma liga. E na primeira liga que a gente criou, acho que não deu 30 participantes, né? Até eu estava brincando com o Luizinho Ávila ontem, ele jogava cartola com nós e ele foi o primeiro campeão da liga, né? E ele parou, né? Não tá jogando. Eu falei, tem que voltar, pô. Aí ele falou assim, então, Bueno, e a liga é interessante, que nós já tá na 11ª edição, eu acho. Vamos para a 11ª agora. E nunca repetiu o mesmo ganhador, né? Sempre um campeão diferente, né? Até esse ano, quem ganhou foi o Anderson, que mora lá no Paraná, né? A liga hoje cresceu muito, tem mais de 200 participantes e tem gente do Brasil inteiro, né? E a premiação da liga, para quem não conhece, quer participar, eu não sabia que tinha liga, quero participar, entre naqueles telefones que ele deixou aqui no contato. E qual que é a premiação, o pessoal tem uma ideia? Então, esse ano o campeão levou R$3.000.
R$ 3.000 por campeão, mas assim, tem premiação por rodada, que a pessoa, para participar, ela paga R$ 100 para participar da liga, e, e a premiação na rodada é os R$ 100, a premiação de mês, tem premiação de mês, de turno, de retorno, de patrimônio. É uma liga legal. Então entre em contato para saber todos os detalhes. Pai, me fala uma coisa, nessa jornada você resolveu empreender também em outro ramo. Abriu uma loja aí, um comércio de roupa, vestuário. Conta um pouquinho como que surgiu essa possibilidade, essa ideia e como que é empreender nesse mundo paralelo ao salão. Então, aí é mais assim, eu e minha esposa, né? Ela era sacoleira, né? E desde quando a gente tá junto, no começo, ela vendia, tinha um rapaz que passava as roupas para ela, e ela vendia por porcentagem. Aí depois que a gente foi morar junto, eu incentivei ela a ir em São Paulo comprar as peças para revender, né? E assim foi feito, ela começou a revender, deu super bem e tal. E a gente já tinha um salão ali, já na Coronel Joaquim da Cunha. E é um ponto comercial também. Aí transformamos que era uma casa em uma loja. E aí abrimos a loja em 2009, até naquela época numa febre, loja de R$ 10. Aí colocamos até o nome da loja aqui, é 10, né? E a Sandra é uma excelente vendedora. E empreendemos nesse ramo aí também. Aí fizemos várias loucuras também. Ia viajar para Bolívia atrás de roupa. Goiânia, a gente ia muito atrás de roupa. Hoje a Sandra faz as viagens só para São Paulo mesmo, vai de bate e volta. Tá mais tranquilo, mas já fizemos muitas viagens aí longas aí atrás de roupas para atender os clientes, né? E como que está sendo esse segmento? Faz quantos anos que vocês montaram a loja? Então, a loja existe desde 2009, né? Já vai para 16 anos, né? Já fez 16 anos. O comércio não é fácil, é uma luta, né? Sim. Sobreviver no comércio não é para todo mundo, né? Ainda mais hoje com essas vendas online, né? É difícil, não é fácil, mas aí a gente está na luta aí, estamos na luta do dia a dia, e a loja é um sucesso, não podemos reclamar. A loja vende bem e está aí no mercado faz 16 anos, e a gente espera o pessoal lá fazer suas comprinhas aí para o Natal, né? Então, quem quiser conhecer a loja, até está em novo endereço, faz pouco tempo que vocês mudaram para a Rua Coronel Militão, já faz o convite também, pessoal. No começo do ano a gente foi para Coronel Militão, por um ponto que assim atrai mais, né? Tem um fluxo maior de pessoas, né? E a gente está na Coronel Militão 446, ali do lado da loja do Bissoli, ali. E a gente espera todos vocês, a gente trabalha só com roupa feminina, né? E esperamos vocês lá na loja para fazer suas compras para o Natal, para o Ano Novo, né? E nessa jornada toda, principalmente no salão, hoje você olhando para trás, qual que é o grande aprendizado que você tira assim, de toda essa jornada? Porque lidar com pessoas também não é fácil no dia a dia, cada cliente com seu gosto, com seu jeitinho. Qual que é o grande aprendizado quando você começou com o baiano de hoje? Então, eu acho assim, no salão, para lidar com as pessoas, é um negócio fácil. É diferente de uma venda, de um comércio de vendas, igual da loja, é totalmente diferente. No salão, o cliente é muito bem tratado e ele te como é que fala assim? Eu acho que é a mesma reciprocidade, né? Ele é recíproco com você porque ele quer ser bem atendido, então ele acaba te agradando e geralmente sai um papo bom. Cada cliente tem seu perfil, os seus gostos, né? Tem gente que não gosta de futebol, tem gente que gosta de política, e a gente vai se adaptando ali, já conhece o cliente, tem cliente de 30 anos, de 35 anos, de 40 anos. Então, a gente atende de um bebê até o idoso. Então, a gente leva de boa e assim, a gente aprendeu muito bem a lidar com o povo, né? Aí o cara fala assim: ah, aquele fulano lá é difícil de lidar. Lá no salão não tem ninguém difícil, graças a Deus. Ali é tudo gente tranquila. Pai, me fala uma coisa. Uma das coisas mais importantes na vida, a gente fala que assim, é gratidão, né?
E eu vejo que você é muito grato ao Zé. Se você pudesse deixar uma mensagem para ele, o que você diria para ele hoje? Eu até me emociono, né? O Zé e o Robertinho eles são um segundo pai para mim. Então eu sou muito grato aos dois, né? Então, falar o que desse pessoal? Né? Tudo foi um pai pra gente. O Robertinho, meu início, o Zé depois, e foi o que me deu a grande oportunidade de ter a profissão que eu tenho hoje, né? Eu só tenho que agradecer eles, que são duas pessoas excelentes, que moram no meu coração, e eu não esqueço nunca. É isso aí, gratidão. E eu vejo o carinho que você tem pelo Zé, pelo Robertinho, e eles também por você, né? Por essa longa Sim, jornada, eu sim. vejo quando se encontra. Então, isso que a gente tem que ser sempre grato às pessoas que nos deram apoio, nos incentivaram na vida. E agora vamos lá. Salão tem desde 80? 45 anos já? Fazer. 45 E anos. como que você vê o salão para daqui os próximos 5 anos? E eu vejo que hoje, eu não sei se sempre foi assim, hoje é mais. A concorrência. Eu vejo tanto de salão que tem hoje aí espalhado. Eu não sei se lá atrás também era assim, hoje talvez pelo marketing a visibilidade é maior, ou não, hoje está muito mais concorrido. Não, hoje é assim, ó, e eu vejo da seguinte forma. Hoje aumentou muito a concorrência, né? Muita gente migrou para essa profissão. Tem uma porta de barreira baixa para a entrada, assim, né? A pessoa faz um Isso. curso. E já abre uma portinha, eu atendo em casa mesmo, começa com os colegas e vai crescendo. E hoje, assim, eu vejo também assim, antigamente a pessoa às vezes demorava 2, 3 meses para cortar o cabelo, né? Hoje não, essa meninada nova aí quer cortar o cabelo cada 15, 20 dias, né? Quer estar alinhado aí. Então mudou muito, né? Antigamente, assim, a gente tinha muito cliente da zona rural. Eles vinham só em datas específicas para a cidade, né? Aí chegava lá, o cabelo fazia 2, 3, 4 meses que não cortava o cabelo, né? Hoje não, hoje cada 15, 20 dias a pessoa quer cortar o cabelo, dá um tapa no visual, né? Então, No mínimo uma vez por mês. no mínimo uma vez por mês. Então mudou muito, né? Mas hoje a grande maioria, a média, é 2 vezes por mês? Ou uma? Não, a média normal é uma vez por mês, certo? Tem aqueles que extrapola, demora mais, e tem aqueles que vai com mais frequência. E daqui os próximos 5 anos, como que você vê no ramo de vocês e do salão? Você tem alguma visão para o salão nos próximos 5 anos? Eu acho que não vai mudar muito nos próximos 5 anos, porque assim, a mudança já veio de uns 5 anos para cá, entendeu? Pode ver que aumentou, é o que eu estava te falando, assim, esses barbershop aí, essas barbearias, que hoje tem cerveja no salão, mesa de sinuca, né? Mudou muito. Os jovens hoje gostam muito disso, né? Sim. Uns cortes também, assim, totalmente diferente, né? Do tradicional, né? Às vezes você até acha assim, mas corte aí, pelo amor de Deus, né? A molecada faz e acha legal, né? Tá na moda. Tá na moda. Segue a linha dos jogadores de futebol, de basquete, né? Isso aí. É referência, né? Pega os ídolos como referência e sai. Sai lá, o Neymar faz um corte novo, a molecada quer fazer o corte do Neymar. O Cristiano Ronaldo faz um corte novo, a molecada quer fazer o corte do Cristiano Ronaldo. Né? E assim segue, né? E esse ano nós pegamos um ano economicamente, um cenário econômico mais difícil, né? Você vê que o brasileiro está cada vez mais sem dinheiro. Isso você sente no salão também? Quando o cenário econômico está ruim, a pessoa chega a segurar, por exemplo, a pessoa corta 2 vezes no mês, vai passar a cortar uma. Aqui corta cada 30 dias, demora 45 ou não sente isso. A pessoa não deixa. É assim, ó. Quando tudo está fluindo bem, todo mundo está com dinheiro no bolso, tem mais festas, né? Tem mais eventos, a pessoa vai mais em eventos, então automaticamente, vou dar um tapa no visual para ir no show do fulano, no casamento do ciclano. E quando a coisa está mais apertada, não tem tantos eventos, uma pessoa até evita de ir nos eventos e segura mais para cortar. Às vezes você ia cortar o cabelo com 20, 30 dias, você demora 40, 45. Então, mas é normal isso aí, a gente está no ramo há mais de 40 anos, sabe que é normal. E uma pergunta que não pode deixar de passar é na época da pandemia.
principalmente no ramo de vocês, que chegou a fechar tudo. Como que foi o baque ali naquele período que não poderia nem atender, nem abrir? Então, a gente é muito grato ao prefeito da época, do Norair, né? Que ele, entre aspas, fez vista grossa e a gente atendia ali com as portas fechadas, certo? Mas, assim, o movimento caiu, principalmente no começo da pandemia. O pessoal tinha medo, né? O pessoal estava com medo, né? Tudo Então, muito novo, né? tudo muito novo, demorou muito para o pessoal ir ganhando confiança de novo. Então, assim, nosso movimento caiu uns 70% no começo da pandemia. Aí depois foi voltando aos poucos. A gente pegou Covid, né? Porque no atendimento ali, o Marcos pegou Covid, a Sandra pegou Covid. Eu e a Sandra passou muito mal, né? Ficamos 15 dias muito mal no Covid. Deixamos o salão fechado nesses uns 20 dias aí, nesse período que a gente estava de Covid. E foi uma luta muito grande, você lembra na época, mas graças a Deus vencemos e, assim, a gente, em outras cidades que você via, assim, em Rio Preto, por exemplo, que foi proibido mesmo de trabalhar, o pessoal não trabalhou, né? Agora aqui, graças a Deus, Agora que liberou, né? Atender um individual, porta fechada, tomar todos os cuidados, mas mesmo assim impactou de forma gigantesca. Impactou, né? Todo mundo, né? A vida de todo mundo, né? E hoje, a nível de curiosidade, a pessoa que corta o cabelo, pegando a média aí dos teus clientes, é o mesmo corte padrão? Ou tem o hábito da pessoa, vou mudar um pouco o corte? Qual que é a média, assim, do... 90% sempre mantém o corte, né? Dificilmente muda, né? Uma outra vez o cara fala assim, mas vamos tentar um outro corte, né? A maioria, assim, não muda o corte, né? Mas é o jovem, né? O jovem que fica aí mudando de corte toda vez, né? Mas, assim, aquela pessoa de 30 anos para cima, geralmente ela mantém o corte, ela não muda, né? E hoje vocês não têm um trabalho ativo em redes sociais? Não tem. Nós não usamos muito então, as mas redes como sociais. você vê a questão das redes sociais? Não, é excelente, importantíssimo, certo? A gente, assim, não tem essa habilidade de usar muitas redes sociais, mas quem tem habilidade para usar só cresce no ramo, né? É um negócio, assim, interessante, né? Mas você vê, vocês têm um bloqueio também, você vê ou não? Você, o Marcos, está utilizando essa ferramenta hoje que até de forma gratuita para aumentar a visibilidade. Então, apesar do salão ser bastante conhecido pelo tempo, pela tradição, às vezes, por ter grandes clientes referências. Então, às vezes por isso mesmo, a gente acomodou, a gente tem uma clientela grande, né? Sim. A gente às vezes deixa isso de lado porque acho que não é necessário, né? Mas eu acho que assim, até a gente devia usar um pouco mais, que a gente usa quase nada, né? Eu cobro eles, falo, tem que fazer rede social, tem que partir para lá, partir para cá. Então é uma coisa que eu vejo que toda a empresa, todo empresário tem que utilizar, porque vai aumentar a visibilidade do negócio e não só como para vender mais. Mas se você passa mais conhecido, quando você tem mais autoridade, você cobra um valor maior. Eu vejo uma das coisas que às vezes nós comenta, quando nós fala assim, o corte de cabelo, por exemplo, não acompanha, né, a inflação. Então, se você pegar hoje, eu vejo várias vezes nós comentando, tem essa dificuldade de repassar os valores ali no trabalho de vocês? Como você vê essa questão? Então, esse negócio de preço, de repassar valores, acho que a gente ficou defasado, né? A gente ficou defasado. Mas, assim, sempre tem assim uma dificuldade quando você aumenta um preço, o cliente, 90%, dá uma chiadinha, né? Sim. Tem os 10, 15, 20% que até entende, né? Mas o cliente nunca quer que você sobe o preço, Sim. né? Só pensa do lado dele, nunca pensa mais. Assim, sobe tudo, né? Sobe material, tudo, as custo, despesas, né? Então você tem que repassar, não tem como, né? Mas assim, hoje nós está um pouco defasado, sim. O preço era para estar um pouquinho melhor, mas estamos levando de boa. E nessa época agora, final de ano, nós estamos gravando aqui em dezembro,
tem a tendência a aumentar o volume de cortes de clientes? Ah, com certeza. Só que assim, o pessoal deixa tudo para a última hora, né? Aí vira aquela correria, não tem horário, tem que marcar o horário, você tem que encaixar daqui, encaixa dali, mas tem que ter os limites, né? Vai chegar uma hora que não tem como atender, né? Na véspera de Natal, você trabalha até meio-dia? Então, aí você vê como que mudou, né? Na véspera de Natal, antigamente, a gente trabalhava até 10 horas da noite. Hoje eu vou trabalhar até meio-dia, 1 hora, né? Porque hoje a pessoa se programa, né? E também não adianta também você querer ir lá ficar lá, porque você não vai ter um cliente. O cliente já está preocupado com a festa dele. Sim. A pessoa hoje Tem que se adaptar. tem outro hábito, né? Isso. Eu falo assim, antigamente a gente atendia no sábado, por exemplo, 3, 4 noivos, 8, 9 pessoas que iam ser padrinho de casamento. Hoje os casamentos diminuíram muito, muito, muito. Então no sábado, raramente se atende um noivo, um padrinho de casamento, porque não tem mais casamento, certo? E os eventos faz aumentar o fluxo de pessoas no salão, né? Quanto mais, antigamente tinha bailes, que hoje não existe mais, né? Ah, tem o baile da cidade, o baile do Havaí. Nossa, era evento que o pessoal ia cortar o cabelo, né? E hoje. Tudo isso é fluxo para aumentar a clientela. Então, assim, quanto mais festa, mais eventos, melhor para nós. E hoje você vê assim, quando chega um cliente novo para vocês, geralmente é indicação ou é nível de curiosidade? Eu ouvi falar, tal, como que é? Não. Ou é muito difícil chegar um cliente assim, novo? Não, chega clientes novos. Geralmente 90% é indicação. Um cliente indicou, eu corto lá com o baiano, excelente profissional, certo? Aí a tradição, a experiência entra em jogo nesse momento. E assim, é interessante assim também, chega agora dezembro, época de férias, a gente atende muito cliente que não é de Tanabi, que foi de Tanabi, que mora em outra cidade, certo? Às vezes em viajar. Aí fala assim, opa, vamos lá cortar o cabelo com o baiano para matar a saudade, sabe? E a gente fica muito grato por isso, né? Até tem uma cliente minha que ela tem 2 filhos, ela mora em São Paulo, né? Aí sempre quando ela está de férias, traz as crianças e tal, para cortar o cabelo, e ela comenta assim, eu vim no Itanabi, eu tenho que ir no Salão do Baiano, na sorveteria, fazer propaganda, na sorveteria Que Delícia, que é o melhor sorvete do mundo, ela fala, né? E no lanchonete do Zezinho, comer o melhor corintiano que eu já vi, né? Então, assim, a gente fica grato por isso, né? Porque deixa uma marca na pessoa, né? Não é só cortar o cabelo, né? Igual você falou, ali você vai encontrar um ambiente, né? Você vai gerar uma experiência para o teu cliente. E você hoje tem, quem que é o cliente? Você citou alguns, tem, assim, mais de 10 clientes que estão com você lá, desde quando você iniciou até hoje? Ah, tem. Dá mais de 40 anos de cliente? Ah, tem. Por exemplo, assim, ó, eu citei aí o Tunin Cabreira, o Noraer, mas tem mais gente. Por exemplo, tem, assim, o Diego, filho da Márcia, lá do Cantinho da Márcia, ele é meu cliente desde bebê. Hoje ele está com uns 36, 37, não tem, ou até mais, não sei quantos o Diego tem direito, ele está comigo desde de bebê, né? E assim, a gente fica grato por isso. Gratificante, né? Quando ver essa pessoa, né, dando essa sequência. Mas é fruto do bom trabalho também, né? Com certeza. Porque eu falo assim, não tem nada que, se a pessoa não está contente, ela vai procurar outras coisas. Então, quando você vê o cliente permanecendo, é sinal que o ambiente também está dando certo. Sim. E assim, nosso salão, apesar de trabalhar com hora marcada, sempre está movimentado com pessoas ali que querem bater papo, falar de futebol, de política, de cartola. Então, assim, aí é um prazer a gente receber ali todo mundo ali, tomar um cafezinho. Porque o fato curioso é que o pessoal, muitas vezes, principalmente até no sábado, né? Vira um ponto de encontro, né? Às vezes a pessoa não vai lá cortar o cabelo, vai lá conversar de cartola, de futebol, tomar um cafezinho do baiano. Papo, fazer uma resenha. Muito... Então, mesmo você que não quer ir lá cortar o cabelo, vai lá um sábado, conhecer, falar de futebol, conhecer o Cartola. Sim. A liga está aberta agora já, né? Para inscrição para o próximo ano. Então, já faça aí sua inscrição, seu convite. Toda a liga, todo ano tem uma camiseta nova, né? Sim. Essa daqui eu vi já até a foto,
Copa do Mundo? Copa Ao menos do já Mundo, o próximo ano vai ser. Fazer uma amarelinha lá, tipo seleção brasileira. Pai, e me fala uma coisa. Hoje, você como empresário, qual que é a maior habilidade que você vê que o empresário tem que ter nesse mundo? Competitivo, gestão de cliente, fornecedores, compra. O que você vê? Marketing, hoje que talvez a gente poderia abranger um pouco mais nessa área. O que você vê? Hoje é muito concorrência abrindo, mas eu não vejo que é só no ramo de vocês. Todo ramo que você pegar, você vê que a concorrência é. Então você tem que manter um nível de qualidade, de eficiência para também se manter ali. Além de buscar novos clientes, eu falo assim, não é só buscar novos, é fidelizar os que já tem, não perder os que tem. Não perder. E como que você vê, qual que é a habilidade principal hoje, no teu ponto de vista? Assim, porque assim, cada barbeiro novo que surge, às vezes você perde um cliente para ele. Porque e às vezes é parente, é amigo muito próximo, você acaba perdendo. Aí você tem que repor, né? Mas graças a Deus, Deus tem abençoado, nunca falta cliente, né? Sempre aparece gente nova, você perde um, mas ganha dois. Então a gente não pode reclamar sobre isso. Mas é mais assim, no nosso caso, é o trabalho, é o serviço, certo? Trabalhar com excelência, né? Trabalhar com excelência, fazer as pessoas se agradarem com aquilo que elas querem, né? Você tem que entender o que o cliente quer. Não adianta você querer cortar o cabelo, eu vou cortar seu cabelo do jeito que eu quero. Não vai dar certo, certo? Eu tenho que cortar o cabelo do jeito que você quer, certo? Para te agradar, para você falar assim, nossa, ficou bom. E às vezes você vai para olhar e falar, nossa, eu acho que dava para ficar melhor assim, de outra forma, mas o cliente quer daquele jeito e ficou contente com aquele corte. Você não pode contrariar. Hoje tem uns cortes aí que às vezes eu até não concordo. Falo, moço, o que é isso, né? Mas assim, o cliente quer aquele corte, vamos fazer aquele corte, né? E agradar ele ao máximo possível para ele voltar, né? E hoje tem a questão da IA, da inteligência artificial, que em muitos ramos o pessoal fica assustado, né? Nossa, será que vai substituir a mão de obra? Tal. No ramo de vocês, vocês não têm esse problema com a IA, né? Então, já vi aí uns videozinhos, de umas máquinas que cortam, mas eu acho que é inteligência artificial, acho que ela não existe, né? Não sei se existe. Mas eu acho assim, o cabelo é muito pessoal de cada um, né? Então eu acho que a nossa profissão não vai acabar, né? E não é mais o corte, né? Na verdade é o relacionamento, né? A pessoa às vezes é lá para conversar, para trocar uma ideia. Às vezes o nosso relacionamento é maior que o casamento da pessoa, então... E um grande diferencial que eu vejo, principalmente no salão, é a questão do horário marcado. E hoje o tempo, você atende bastante empresários também, eu vejo que o tempo é muito corrido. E o que acontece? Antes tinha que chegar lá e esperar. Tem 3 aqui, mas quando ele fala em 3, é 1h30 no mínimo, mais ou menos, assim, aproximadamente, meia hora. Tem 2 na minha... só é o terceiro. É 1 hora que o cara tem que ficar esperando lá. Mais 30, vamos colocar 30 minutos, o cara demorava 2 horas no salão. Hoje eles marcam o horário lá, 2 horas. Chega lá 2h20, 2h30, já tá liberado já. E assim, eu procuro atender no horário que eu marquei, certo? Eu não gosto de atrasar, eu prefiro adiantar do que atrasar, né? Então, hoje, ninguém tem tempo mais, né? Vive numa correria, né? Então, depois que a gente começou a atender com hora marcada, os nossos colegas profissionais da mesma área também começou a aderir também ao horário marcado, viu que deu certo. Eu acho que hoje quase todos atendem com hora marcada, né? E isso daí, no mundo de hoje, é essencial, né? Porque ninguém tem tempo mais para ficar 2, 3 horas lá para cortar um cabelo, né? Então, assim, até tem pessoas que ficam lá 2, 3 horas para resenhar, bater papo, não para cortar cabelo, né? Para bater papo não tem problema. Agora, se fosse para esperar para cortar cabelo, ia ficar bravo, né? Vixe, com certeza. Eu acredito que não acontece esse tipo de situação aqui, só lá no Japão. Aí quando acontece, o que você faria? Por exemplo, o cara chega lá, vai encaixar eu, pelo amor de Deus, não tem... você tá com a agenda cheia. Qual que é o jeitinho que você leva uma situação dessa? Então, quando não... Se eu ver, eu dou uma estudada na agenda, se eu ver que às vezes você vai fazer um cabelo e barba, que a gente marca 2 horários e dá para encaixar um aí, que cabelo e barba às vezes é mais tranquilo, você vai terminar uns 15, 20 minutos antes. Então, às vezes, você até encaixa. É cabível ali você encaixar a pessoa. Agora,
tem dia que você já encaixou que tem que encaixar e não tem mais jeito, né? Aí você tem que fazer a resenha com o cliente para ele voltar no outro dia, marcar outro horário para outro dia. A maioria entende, né? Tem que ter esse jogo de cintura. Tem que ter. E a parte que você falou corta desde bebê até adulto. Qual que é a principal diferença de você cortar de um bebê, de uma criança, de um jovem, do adulto? Qual que é a diferença ali do trabalho para cortar o cabelo? Então, assim, eu sempre me dei muito bem assim com relacionamento com criança, que eu gosto muito de criança, né? Tenho paciência, né? É um fator importante. E que é um fator importantíssimo. Principalmente para os pais, né? Sim, e assim, tem bebê que vai de boa, não dá trabalho, aceita. E tem bebê que não aceita, né? Você tem que ter aquela paciência, aquele jogo de cintura, né? E a gente vai levando de boa, né? Dá um pirulitinho para agradar, para acalmar, né? E com o tempo a criança vai acostumando, né? Aquele que dá um pouquinho de trabalho, a gente tem a maior paciência do mundo e com o tempo ele vai se acostumando, já ele chega lá sozinho, senta e tio baiano e tal, e de boa. E jovem adulto, zero trabalho. Assim. Ah, não, isso zero trabalho, né? Daí é mais a resenha, o bate-papo mesmo, ver o que o cliente gosta de conversar ali. E quando chega na fase ali dos 8 aos, vamos pôr, 12 anos, vou pegar da idade do Miguel mais ou menos, tem aqueles embates quando a mãe ou o pai vai levar, que o menino quer de um jeito e a mãe quer o cabelo do outro. Ah, com certeza isso tem. E como você fica no meio do fogo cruzado quando tá ali na frente? O menino pede de um jeito e o pai de outro. Então, isso daí é o seguinte, geralmente a criança faz de tudo para convencer o pai que quer aquele corte, e geralmente convence, né? Raramente ele não convence, né? Aí você fez até me lembrar do filho de Eduardo Garuti, né? O Lucas, né? Ele sempre quer cortar um corte diferente e ele fica segurando o menino, né? Mas no fim... Parece alguém que eu conheço, ali, né? E no fim dá certo. Opa, e agora, aproveita a oportunidade também, deixa uma mensagem para cada um dos seus clientes de agradecimento, de gratidão por todo esse tempo de parceria. O que você diria para cada um deles? Essa mensagem vai chegar para todos, eu tenho certeza que todos vão estar assistindo esse episódio depois. Então aproveita esse espaço e deixa aí teu agradecimento. Então, a gente, assim, é grato por tudo, né? Nessa vida a gente só tem gratidão, né? E pela fidelidade, né? De muitos anos, mesmo o de 40 anos, o cliente de 40 anos, como o recente, né? A gente é grato por todos, né? E a gente, assim, espera continuar essa parceria por muitos e muitos anos ainda, né? Porque o barbeiro fala assim, o barbeiro, se ele não tiver Parkinson e Alzheimer, ele trabalha até 90 anos, né? Olha o Zé Leonardo aí, tá com 83 anos e trabalhando, né? Isso daí é gratificante ver um negócio desse. Sim. Hoje o Zé Leonardo acho que é o barbeiro aí mais longevo da história, né? Mais experiente. Eu acho que ele tá aí com 65 anos de profissão. Nossa. Ou mais, né? Então, assim, dá os parabéns. É gratificante, né? Então eu falo assim, o barbeiro não ficando trêmulo e nem com Alzheimer, vai longe, né? E assim, que é uma profissão gratificante, né? A gente está ali com o cliente ali, a gente interage, bate um papo, dá risada, conta uma piada, fala do Lula, fala do Bolsonaro, uns gostam, outros não gostam, vira aquela brincadeira, aquela zoeira e é bom demais, né? E você comentou que você tem 3 filhos, né? E também tem netos. Qual que é a sensação, agora para o lado um pouco pessoal, qual que é a sensação de ser vô? Nossa, isso é uma das coisas mais gratificantes que tem no mundo, né? Neto é um negócio assim, eu não tenho nem palavras para explicar, mas é um amor gigantescos, né? É uma coisa muito gratificante, né? Hoje aí eu tô com 5 netas, né? E um neto, né? Que eu falo assim, tem a Sofia também, que é minha neta do coração, né? Aí a Maria Eduarda, a Ana Júlia, a Isabela, o Miguel, a Alice. Então, é assim, é gratificante ser avô, é gratificante. E agora, já estamos quase indo para o nosso finalmente. Respira. O que você diria
para quem está começando nessa profissão? Porque eu acredito que não é fácil, principalmente no começo. Às vezes a pessoa, para entrar ali, como é um mercado muito competitivo, às vezes tem que entrar com um ticket menor, às vezes não vai ter aquele número de cliente. Às vezes a pessoa entrou na profissão porque estava desempregado, achou uma forma mais fácil ali de trabalhar. Eu gosto, fiz um curso e tal. Mas a pessoa está meio desanimada, tal. O que você diria para esses profissionais que estão iniciando na profissão? Então, eu vejo assim, ó, que não é só querer, você tem que ter o dom. Se você não tiver o dom, você não vai ser um bom profissional. E se você tiver o dom, você tem que ter um foco muito grande, procurar fazer um trabalho com excelência, muito capricho, muito capricho, porque assim você vai conquistar o cliente. Então você tem que procurar você fazer o melhor que você pode, você conquistar o cliente para ele retornar. Principalmente no primeiro atendimento, é o essencial. Você tem que deixar o cliente sair satisfeito, porque ele vai ficar com vontade de retornar para você trabalhar com ele novamente. Então é assim, o primeiro atendimento é essencial, é o que fica, né? Ah, você foi lá, cortou o cabelo e não gostou, você não vai voltar. Você entendeu? Então, no começo, você tem que procurar fazer um serviço de excelência. Ah, é mais difícil, você não tem a prática, mas mesmo que você demore mais, mas você faça um serviço de excelência, agrada o cliente para ele voltar. Que é o principal, a nossa mão de obra é ali ao vivo. Não tem como você deixar para depois. Você tem que fazer ali na hora. E tem que ser bem feita. Você tem que agradar o cliente. Então, não tem meio termo. Ali ou é ou não é. Então, você tem que fazer o melhor. E acontece, às vezes, do cliente falar ali, pô, dá uma ajustadinha aqui, não gostei, pipipi, já aconteceu? E qual que é o sentimento ali? Como que você lidar com uma situação dessa? Não, no começo, quando a gente começa, a gente fica meio constrangido, né? Mas hoje a gente leva de boa, porque, assim, também você não vai agradar 100% todo mundo. E, assim, essas correçõezinhas raramente acontecem na minha experiência de mais de 40 anos. Quase não existe mais isso. Mas Sim. quando acontece, a gente leva de boa, faz o que o cliente quer, porque quem manda é o cliente. Sim. Você está ali para servir O gosto ele. é dele, né? O gosto é dele. Você está ali para servir ele e você faz de boa, tranquilo. E tem uma dica de ouro ali, fora a excelência ali no trabalho, para esse pessoal que está começando, para satisfazer esse cliente, fora o trabalho, a mão de obra em si, qual que seria a dica? O trabalho é essencial, mas assim, não é só o trabalho, né? O atendimento, né? O bate-papo, a conversa, o atendimento, né? Cada cliente tem um perfil, Sim. né? Então você tem que ir se adaptando ao perfil do cliente. Tem cliente que não gosta que fala de política, tem cliente que não gosta de falar de futebol. Aí você não vai ficar insistindo naquele assunto que o cliente não gosta. Tem que ter esse tato, né? Tem que ter esse tato. Porque o cliente não vai falar, eu não gosto que fala de política. Você tem que perceber e já mudar o assunto. Tem cliente que não assiste um jogo de futebol. Lá no salão, por exemplo, 90% dos clientes gostam desse papo de futebol, de política, né? E tem cliente que não gosta, que não assiste um jogo, que não sabe o nome de um jogador, né? Então você não vai muda de assunto com ele. Esse cliente chegou lá, você não vai chegar e falar, né? Falar da agricultura, do tempo. Do que ele gosta, né? Do que ele gosta. De viajar. E você tem quais são os sonhos pessoais do baiano para os próximos anos? Você tem algum sonho, alguma coisa que você tem vontade de realizar? Não, assim, a gente pede para Deus, assim, a gente é muito grato a Deus, né? Eu falo assim, na minha profissão, geralmente a pessoa não vai ficar rico, né? Vive uma vida boa, tal, mas assim, não vai ficar rico. Então, assim, a gente só pede assim saúde e sabedoria para Deus, para que a gente consiga atender os clientes aí até quando Deus quiser, né? Assim, eu não penso nem em aposentar, né? Eu falo assim, eu vejo o exemplo do Zé, né? Que ele está aí na profissão com mais de 80 anos, e assim, mas você vai trabalhar até... Eu vou trabalhar até quando der, por quê? Porque a nossa profissão é gratificante, é gostoso você estar ali naquele ambiente do dia a dia ali, recebendo pessoas, batendo papo, atendendo a pessoa, né? E a pessoa gosta desse atendimento, gosta desse bate-papo. Então, para a gente, isso daí é... Eu vejo que, assim, acho que 80%
não são clientes, são amigos, né? Acabam virando amigos. Ali tem um relacionamento, você conhece a vida particular da pessoa, né? Ali, com certeza. Compartilha ali coisas que talvez não compartilhou nem dentro de casa. Isso, com certeza. A gente, assim, tem um trabalho psicológico também. Né? Acaba virando psicólogo ali. Acaba virando psicólogo, dá conselho, escuta, né? Ouve conselho também. Ouve conselho, a pessoa desabafa com você, né? Então, é gratificante, né? E, assim, no meu caso, assim, no nosso caso ali do salão, a gente recebe pessoas de todas as classes sociais, né? Um médico, um advogado, um trabalhador de chão de fábrica, né? E a gente atende todos com a mesma qualidade, o mesmo respeito. Você entendeu? A gente fica grato por todos, por todos. Aquela gratidão, aí eu falo assim, que é igual no escritório. Eu falo para os meninos, ó, o atendimento aqui, desde uma meia a uma lucro real, é o mesmo atendimento, né? Não vai olhar o porte da empresa, é o atendimento padronizado para todo mundo. Para todo mundo, não pode diferenciar, né? É o essencial, né? Ó, falamos bastante de salão, bate-papo. Agora, uma curiosidade nesse período todo. Teve algum momento da tua vida que você teve vontade de desistir dessa profissão? Não. De jogar tudo pro ar e falar, não, vou mudar, vou procurar alguma outra coisa? Não, assim, eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito. Então, nunca pensei em mudar de profissão. Minha profissão é gratificante. Ela pode não te deixar rico, mas ela te dá um nível de vida razoável, certo? E, assim, é um ambiente gostoso de trabalho. Então, assim, eu nunca pensei em mudar. Sempre. Não é aquela coisa que você acorda e fala, nossa, tem que ir pro meu trabalho hoje. Assim, porque, assim, eu acho assim, a pessoa tem que fazer o que gosta. Se ela não está fazendo o que gosta, muda de ramo. Mas eu, no meu caso, não. Eu gosto muito do que eu faço. Então, para mim, é só gratidão. E quando você começou ali a vender bilhete, tinha passado alguma vez na cabeça ser barbeiro, cabeleireiro? Não, é assim, ó. Eu era criança, naquela época, com 10 anos, você já estava ali trabalhando para ajudar no lar, né? Fui vender sorvete, trabalhei numa loja em outra, mas por uma semana no máximo. Aí recebi o convite do Robertinho, fui vender bilhete, mas nunca sonhava em nem vender bilhete, nem ser barbeiro, cabeleireiro, né? Aí, quando surgiu a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes e, graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não posso reclamar de nada. Aí, a partir desse momento, nunca passou de mudar de profissão? Não. Nunca pensei em mudar de profissão. Sempre, assim, procurei cada dia trabalhar com mais empenho, melhorar cada dia mais para atender o cliente da melhor forma possível, mas, assim, nunca pensei em trocar de profissão, ir para outra profissão, né? Gosto muito de esporte, você sabe, né? Tá no meio de futebol. Até teve um período da minha vida aí, quando a Lourdinha era secretária de esportes, a gente deu uma mão lá para ela, eu, o Cícero, né? Ajudando elas a organizar campeonatos de salão, de futebol. E, assim, fiz com o maior prazer, né? Gosto muito, né, de estar nesse meio, né? Mas mudar de profissão nunca pensei. Só um extra ali, um apoio, foi mais do lado social mesmo. Foi um serviço voluntário. Ela me fez o convite, na época no Nuraí, ela me fez o convite para dar uma mão para ela lá, e a gente foi de boa e foi gratificante também. E hoje, quando fala assim, ó, trabalhar em família, marido, esposa, filhos, é complicado. Como que é o teu relacionamento com o Marcos no salão, do lado empresarial? Graças a Deus a gente se entende muito bem, né? A gente quando fala assim, sociedade, é complicado num modo geral. Quando fala que a sociedade em família ali trabalhar junto, é mais complexo. Tem que haver, mas assim, quando tem o respeito, acaba levando tudo. Como que você vê isso no dia a dia? A gente leva de boa, né? Graças a Deus, meus filhos são bênção para mim, né? Nunca me deram trabalho, graças a Deus, né? Então a gente tem que só agradecer, né? A gente vê assim, um relacionamento de pai para filho mesmo, né? Tranquilo. Consegue levar esse relacionamento de pai e filho para o trabalho, para o trabalho. Então isso reflete ali no ambiente, nos clientes, acaba repassando.
E teve muito cliente teu, já aconteceu de cliente teu trocar você pelo Marcos, nesse sentido? Como que foi? Com certeza, com certeza. Mas essa é uma troca que você fica feliz. Sim, a gente tá em casa, né? Sim. A gente fala, às vezes o cliente chega e diz assim, mas eu não posso cortar com o Marcos? Não tem horário agora, posso cortar. Tranquilo, você está em casa, meu filho. Pode ficar à vontade. Porque assim, o Marcos também é um excelente profissional, trabalha muito bem, então a gente fica tranquilo, ali está todo mundo em casa, né? Então, você que está acompanhando esse episódio até o momento, deixe seu comentário, sua curtida. Não esqueça de compartilhar para contar a história do meu pai. Você que é cliente dele, assiste até o final para saber todos os detalhes. E hoje, o que você vê? Teve alguma mudança no gosto do cliente de corte, lá do ano 2000 para cá? Teve alguma adaptação nova ou não? Você vê que é... Não, assim, o cliente mais antigo, dificilmente ele muda o corte, né? Geralmente ele mantém. Mas os clientes mais novos, toda hora está inovando, um corte diferente, né? E tem muita novidade hoje em termos de cortes, né? Então, graças a Deus, a gente faz o que o cliente pede, né? Então, a gente leva de boa, do mais tradicional ao mais moderno, a gente vai se adaptando aí com excelência, graças a Deus. E a questão do ponto que você fez no salão hoje, você pensa num futuro em mudar de ponto ou esse ponto você pensa em se manter por ali? Não, já faz 22 anos que a gente está ali e a gente vai ficar ali o máximo de tempo que a gente puder, né? Se acontecer algum imprevisto... Mas não é um projeto de mudar de ponto? Não, de ponto não. A gente não tem esse projeto de mudar de ponto. Ali eu acho que a gente está bem localizado, né? Ô, pai, vai pensando aí. Agora você deixou uma mensagem para quem está começando. Você já falou um pouco da tua experiência. Agora, do modo geral, tanto pode ser para empresário, para a pessoa, aquela mensagem que você gostaria de deixar para a pessoa buscar os sonhos dela, de uma forma geral. Do que está no seu coração, que você diria aí para a pessoa, agora talvez está passando um momento difícil, alguma coisa na vida dela, o que você diria para essa pessoa? Assim, sempre com fé em Deus, coloque seus projetos na mão de Deus, certo? E vai em busca. Não adianta você colocar seus projetos na mão de Deus e você não correr atrás. Corre atrás dos seus sonhos, certo? Sempre com honestidade, sempre com perseverança, que você vai realizar seu sonho. Você entendeu? Então, assim, a vida é uma luta diária e você não pode desistir, certo? A gente tem que sempre focar no pensamento positivo que vai dar certo. E pensando assim, você vai vencer. Deus vai fazer a parte dele, mas temos que fazer a nossa parte também. Com certeza. Não Dar adianta pôr na mão passos. de Deus e sentar e ficar esperando que não vai acontecer. Corre atrás. Então, fica essa mensagem para você. E eu não poderia, pai, deixar de... Vou aproveitar esse espaço, essa oportunidade, para mais uma vez falar o quanto eu sou grato por ser seu filho. Tá? É uma enorme graça. E eu falo assim, o maior valor que você deixou para nós filhos, eu, Gustavo, Marcos, é ver tua honestidade, teu trabalho, tua dedicação. Você nunca deixou faltar nada dentro de casa, sempre foi um pai presente. Então, assim, eu fico até emocionado e te agradeço mais uma vez, porque é uma honra ser teu filho. Eu tenho muito orgulho de você, ver toda a trajetória, todo o carinho, todo o cuidado. Então, fico muito obrigado, tá? Muito obrigado por ser esse excelente pai, por todo o cuidado, por todo o zelo. Eu tenho uma gratidão enorme por tudo, principalmente pela vida que você me deu. Eu vejo o quanto você torce por mim, pelos meus sonhos, pelos meus projetos. Quando surge alguma ideia, meu pai é um dos primeiros que eu vou lá, passo para ele, e ele sempre me apoiou. Vai que vai dar certo, estamos juntos. Se não der certo, começa de novo. Então, assim, muito obrigado. Se eu sou o homem que eu sou hoje, os valores que eu tenho é com base no que você me ensinou. Isso eu vou levar para o resto da vida. Eu vejo os valores meu, do Marcos, do Gustavo, da nossa família, graças a você. Eu tenho muita recordação você trabalhando até tarde, às vezes chegando, como você falou ali, semana de Natal, chegando em casa 8, 9 horas da noite. E eu sei que tudo era por um objetivo, para não deixar faltar nada dentro de casa. Porque hoje eu sou pai, eu sei que os filhos são a prioridade. Né? Então, voltamos de viagem agora, e a pessoa falou, como foi a viagem? Eu falei, cara, só de ver o sorriso deles, já valeu tudo, né? O Miguelzinho, ele teve a oportunidade de encontrar com o Luciano. Eu falei, cara,
é o sorriso dele. Hoje ele não faz nada para nós, é tudo pensando nele. Nos filhos, Assim, sempre. tudo que nós vai viajar, quando nós vai viajar, por exemplo, cara, eu vou ver estrutura para criança, não estou nem pensando em nós. Então fica a minha gratidão, tá? Muito obrigado. Obrigado por tudo mesmo. Sabe que eu te amo muito e sou muito grato por tudo que você fez e faz por nós. Você sabe que eu tenho muito orgulho de vocês, né? Das pessoas que vocês transformaram, dos pais de família que vocês transformaram, certo? Eu fico orgulhoso dos 3 filhos meus, que graças a Deus nunca me deram trabalho, né? Para mim é só um sentimento de orgulho de vocês todos, sabe? Você aí empreendendo aí cada vez mais, e eu fico muito orgulhoso de vocês. Eu fico muito grato pela família que vocês conquistaram, pelas esposas que vocês têm, pelos filhos, certo? Meus netos, que eu amo demais a conta. Eu só tenho que agradecer vocês, agradeço minha esposa também, que está sempre ali do meu lado, me apoiando em tudo que eu faço. Se eu erro, se eu acerto, ela está sempre ali comigo, vocês também estão sempre comigo, a gente está sempre junto. E Deus é acima de tudo, né? Deus em primeiro lugar, depois as outras coisas a gente acrescenta. Então, a gente é grato por tudo, grato por vocês todos, certo? Por sempre estar aí do meu lado, sempre me apoiando, sempre contando comigo. E eu fico muito grato, né? Muito grato por tudo, né? Por vocês. Então, eu vejo assim, uma grande mensagem que eu posso deixar para vocês é ter Deus em primeiro lugar, que Deus vai ser o centro de nossas vidas. Sim, sempre. E segundo, ter muito próximo da família. Porque Sim. não vai ter pessoas na vida que vai torcer mais por você do que as pessoas próximas da tua família, tanto nos momentos bons, como principalmente nos momentos ruins. Nós já tivemos muitos momentos difíceis também, não é uma família de só rosas, mas o importante é que sempre teve Deus para nos monitorar. Sim, e estar junto em todos os momentos. Então somos igual a todas as famílias, porém temos um grande respeito e uma grande união, onde um torce pelo outro, onde nós vemos o sucesso ali um do outro e comemora junto, estamos presentes, né, vivendo experiências novas, como por exemplo esse ano teve o Mirassol, que foi, pô, todo mundo é viciado em futebol, pô, não é questão de ver o jogo, eu falo assim, é questão de viver a experiência, né, de estar ali, eu vejo o vô, o filho, o neto, todo mundo junto, os amigos. Então tem coisa que não é o dinheiro, é a experiência que leva. Então, pai, muito obrigado. Eu sei que você também tem a vergonha de vir gravar, né? Faz tempo que eu tô ali lutando com ele para vir gravar, para vir. E eu deixei para esse momento de final de ano mesmo, que é um momento especial, é um momento mais família. E fiz esse convite novamente para ele estar vindo aqui compartilhar um pouco da história, que assim, eu tenho muito orgulho da tua história, sinto muito honrado de ver teu esforço, tua dedicação, de tudo que você construiu. Eu vejo que você tem uma visão muito grande de empresário. E empresário é aquele que às vezes arrisca, né? Quando às vezes você fala, pô, apareceu a oportunidade de levar a loja lá para cá. Aí você vê a visão de empresário, né? Empresário, cara, eu vou ir, vamos ver se vai dar certo ou não. Não tem certeza na vida, né? Nada é certo. Nada é certo. Mas o empresário tem que ser um pouco audacioso. Quando surgiu a oportunidade de a gente assumir a City, eu lembro que eu falei, pai, ó, tem uma oportunidade. Cuidado, presta atenção. Eu vejo aquele cuidado de pai, né? Que eles falam assim, ó, você tem capacidade de ir, mas o negócio tem outros fatores que ele foi me abrir na mente, né? Aí depois que você entra, você começa a saber, fala, putz, tem muitos fatores. Mas hoje eu vejo, assim, que deu muito certo. Eu vejo o carinho, o cuidado. E obrigado por estar sempre junto, compartilhando, cuidando, né, de nós, não só de mim, como do Gustavo, do Marcos, e por manter essa união da família, mesmo diante de tudo todas as adversidades. Eu vejo que nós somos muito unidos e temos um caminho longo aí para seguir. Acho que a família é a base de tudo, né? Deus, como eu estava falando, e depois vem a família. Que a família que vai estar junto ali, principalmente nos momentos difíceis, vai estar compartilhando as alegrias. Hoje a gente vê as crianças, os netos. Eu vejo que a Duda, eu falo, gente, olha o tamanho que tá essas meninas. E conta um pouquinho, pessoal, hoje você teve 3 meninos, né? O Vitor, eu, o Gustavo, o Marcos. Tinha o sonho de ter uma menina nesse meio ou não? Não, sempre sim, sempre teve o sonho, infelizmente não veio, né? Aí depois que vocês casaram, vieram as meninas, né? A Duda, a Ana Júlia, a Isabela, né? A Sofia, né? Aí agora veio a Alice, né? Preencheu esse espaço aí que faltava aí de meninas na família, né?
Porque assim, eu tenho mais 2 irmãos, né? A família de 3 irmãos, né? Aí depois 3 filhos homens, né? E cadê as meninas dessa família, né? Aí veio as netas, né? Glória a Deus. Aí quebramos esse. O Gustavo foi o primeiro, né? O Gustavo só faz menina, né? O Gustavo tá com 3 meninas. Então já fica um abraço pro Gustavo, pro Marcos, né? Pra Sandra, pra todos da nossa família. Quero deixar aqui um abraço pra Tássia, pro Miguel, pra Isabela, Isso. Duda, Ana Júlia, Alice. Vocês fazem parte de tudo isso, eu tenho certeza. A Jaque. E se você pudesse deixar uma mensagem pro Marcos, pro Gustavo, que não tá aqui hoje, o que você diria para eles? Ó, é só gratidão pelos filhos que vocês se tornaram, né? Pelos pais de família que vocês se tornaram, né? O Marcos ainda não é pai, né? Tá aí com a Jamília aí, às vezes, quem sabe, daqui a uns anos vai se tornar pai, né? Mas, assim, você vê o Gustavo, né? Que pai de família excelente que ele se tornou, né? Exemplo, né? Sim. Você, né? Então, assim, a gente só tem que agradecer pela família que a gente tem, né? Só tem que agradecer, né? Só agradecer a Deus. Só gratidão. Só gratidão. Então, a Tássia tem uma frase que ela fala muito, principalmente no treinamento dela, que gratidão é a semente da abundância. Eu estou lendo um livro agora que ele fala que muitas vezes nós esquecemos de comunicar gratidão. Então, às vezes, tem tanta coisa para nós ser grata na vida. Só acordar hoje é uma forma de gratidão. Teu trabalho, teu cliente, teu carro para andar, ter a casa para morar, ter filhos, olha o tanto de coisa. E às vezes não comunica. Né? Não fala assim, filho, obrigado por você ser meu filho. Né? Obrigado por eu ter essa casa. Obrigado por ter os clientes. Às vezes eu falo assim, pô, esses tempos teve um cliente nosso que perguntou, acho que deve fazer uns 7 meses que ele virou cliente nosso. E tava num bate-papo, ele falou, cara, aqui vocês entregam tal, vocês não devem perder cliente aqui. Eu falei, não, lógico que vai perder. Aqui é escritório igual, porque às vezes tem cliente que não faz sentido, tal, não vai alinhar com nós, faz parte. Mas, e aí, o que vocês fazem quando perde? Eu falei, cara, eu vou entender o que aconteceu, vou buscar para ver se teve alguma falha interna, só que vida que segue, eu não posso ficar focado nesse cliente que eu perdi, sendo que eu tenho que dar atenção para os clientes que eu tenho e os novos estão chegando. Lógico que também eu vou entender todo cliente que sai, vamos fazer um pente fino, raio-x. Ó, será que teve alguma falha nossa? Será que não teve? Ou o cliente saiu por quê? Porque eu já perdi cliente, cara, meu namorado abriu um escritório, meu pai, meu avô, aí não tem. Aí esses tempos teve um que falou assim, meu irmão abriu um escritório, eu falei, cara, não tem nem o que eu vou fazer, eu vou brigar com você, eu vou ter nem argumento. Eu falei, faz um mês que estou enrolando para te falar. Eu falei, cara, fica tranquilo, tem situação que não tem como. Então eu falo assim, tem que focar nas coisas. A mensagem que eu quero deixar é ter gratidão, agradecer sua esposa. Às vezes nem não fala, né? O carinho, o cuidado que ela faz, desde um alimento, né? Às vezes você tá chinês, tem uma mãe, o pai, e eles fizeram tanta coisa e né, se comunicar uma falha nossa. Eu falo assim, até minha também. Quando eu li lá no livro, cara, é verdade. Quantas vezes? E a gratidão é a semente da abundância. E nós vamos deixando passar despercebido. Porque a pessoa grata, ela vai ser muito mais feliz, pode ter certeza. Às vezes você passa ali, você tá na rua, no trânsito, lascado, ninguém. Aí o cara deixa você passar, você nem agradece ele que ele deixa você passar. Só fazer um joinha lá. Isso é comunicar a gratidão. Então, assim, eu levei isso para a minha vida. Nesse livro, eu peguei o hábito da leitura, e cada livro eu falo assim, você não vai decorar o livro inteiro, mas tem que trazer um aprendizado de cada livro. E essa é uma coisa que eu agradeço. Hoje eu fui correr com os meninos, né, nós estávamos fazendo atividade, eu já estava agradecendo a Deus, falei, cara, a oportunidade de vir fazer uma atividade física, a atividade de estar gravando podcast. Uma honra estar gravando, ter a oportunidade de gravar um podcast com meu pai, saber, eu já sei a história dele, de falar, mas sempre tem algo, um detalhezinho a mais que você vai aprendendo, vai sabendo. Então, assim, fica a minha gratidão, o meu muito obrigado. Até para você saber um pouco mais, é uma honra para nós estar gravando podcast, que quando começou, o pessoal falava assim, daí não vai gravar 5 episódios. Eu já até perdi as contas, não sei se o Julião sabe ali, o Julião tá aqui nos bastidores, mas já bateu mais de 50, acho que é fácil, né? Quando eu comecei, eu falei, cara, tem uma meta de fazer 100 episódios. E a história é essa. Ver que você contou, quando você falou, pô, eu me emociono, mas é isso, é contar a história, porque muitas vezes ele não para relembrar o quão gratificante e foi. Hoje, às vezes, o pessoal conhece o Baiano hoje. Nossa, salão legal, ambiente legal. Nossa, fulano é cliente. Mas não sabe o percurso, a trajetória. Então, a ideia do nosso podcast é trazer essas histórias reais, inspiradoras. Fala, cara,
tá no mercado há mais de 40 anos, não é para qualquer um, não. Tá? Eu não tô falando aqui porque você é meu pai. Eu falo que todo cliente chega aqui com uma empresa com 30 anos. Cara, eu falo, parabéns, porque não é fácil. Vocês passaram por quantas crises, por quantas coisas, por quantas dificuldades. E vamos passar, eu vejo nós hoje no escritório, que às vezes o pessoal de fora acha que é só alegria, eu compartilho um pouco mais adentro com você, as nossas dificuldades também. Então, assim, é de tirar o chapéu. Empresário no Brasil, que tem empresas há mais de 10, 15, 20 anos, parabéns, que a gente sabe, eu costumo brincar assim, ó, falo, ó, matou um leão, hoje tem 3 amarrados para amanhã, porque todo dia tem. Assim, ó, sobreviver no comércio não é fácil. Só que nós temos 2 opções. Sentar e ficar chorando, colocar a culpa, o governo, não sei o que lá. Ou atitude. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer isso, eu vou atrás do meu cliente, eu vou ser mais ativo e buscar novas oportunidades. Então, assim, parabéns para você que tem empresa, para você que é empresário. Como meu pai deixou a mensagem, não desista dos seus sonhos, mas busque, corre atrás. Então, assim, no seu segmento, vai buscar conhecimento, vai buscar, será que você está atendendo seu cliente? Às vezes eu faço uma pesquisa de satisfação com os clientes ali, tem a pesquisa periódica, tanto com os meninos, os funcionários. Por quê? Não tem pessoa melhor que vai falar para nós o que a gente pode melhorar, o que precisa melhorar, e não precisa ficar dodói, né? Se alguém igual você falar, faz um ajuste aqui no cabelo, não gostei disso aqui, Vitor, tá? Não, vou entender o que aconteceu, procurar melhorar. E assim, deixar o cliente sair de lá satisfeito. Porque quando a crítica é construtiva, nós temos que levar para lá, porque existe também a crítica maldosa, né? E existe a crítica construtiva. Quando é construtiva, vamos avaliar. Nós temos que ter a humildade de avaliar e falar o que podemos melhorar nesse cenário, nessa situação. Porque às vezes o cliente tem razão. E se o cliente não tem razão, agrada ele e entra no ouvido e sai no outro. Com certeza. Agora tem que ter esse alinhamento. Então, assim, nunca desista dos teus sonhos. E principalmente, tenha Deus, indiferente de religião. Né? Hoje meu pai tem uma religião, tem outra. Respeito, né? Nunca discutiu por causa de religião. E sempre um apoia o outro e dá os parabéns porque tá indo, porque tá buscando. Então, indiferente da sua religião, seja cristão, Deus em primeiro lugar. Seja grato e não desista dos teus sonhos. Busque, trabalhe. Não existe fórmula mágica, tá, gente? Eu costumo falar, não existe fórmula mágica. É trabalho duro, é dedicação, tem que acordar cedo, tem que buscar conhecimento, vai trabalhar até tarde. Não tem esse negócio de, não, vai enriquecer do dia para a noite? Não vai. Não existe isso, né? Não vai enriquecer, ninguém vai ganhar na Mega Sena. E tudo é possível desde que você não desista. Eu não sei se vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos para você realizar seus objetivos, seus sonhos, mas é possível, desde que você crie uma estratégia ali sólida e comece a trilhar caminhos, dar passos, né? Eu falo assim, sempre final de ano, igual agora está em dezembro, é um ano bom, é época boa para a gente poder parar, falar, o que deu certo esse ano, o que não deu, e o que eu vou mudar para o ano que vem. Aí a pessoa começa janeirão, todo mundo começa motivado. Aí eu vou acontecer, vou cuidar da saúde, vou fazer isso na empresa. Da dia 15 de janeiro já está desanimado já. E dá para assim, é disciplina, porque não é fácil, nada é fácil. Você cuidar da alimentação não é fácil, da saúde não é fácil, da empresa não é fácil. O importante é não desistir e melhorar a cada dia. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado, principalmente por você que ficou até o final desse episódio. Não deixa de curtir, comentar, né? Você que já conhece meu pai, comenta aí quanto tempo você já é cliente dele, compartilhe com a sua família. E pai, deixa a mensagem final agora, eu passo para você. E antes de eu finalizar minha fala, eu quero deixar aqui, todo participante do podcast ganha um presentinho para eternizar esse momento. E como a gente falou, é para lembrar mesmo da nossa história, se orgulhar, que muitas vezes nós esquece, né, de tudo que a gente passou, de cada batalha, de cada dificuldade, pelas pessoas que tiveram o nosso caminho, como você falou, o Robertinho, o Zé Barbeiro. Então, assim, isso daqui é para você sempre que lembrar dela, falar, minha história é gratificante e valeu a pena. Obrigado. Só tenho que agradecer você pelo convite, certo? Agradecer pela família que a gente tem, né? Graças a Deus, pessoas honestas, trabalhadoras. Agradecer, como já agradeci aí ao Zé Leonardo, ao Robertinho, né? Que me deram a oportunidade lá atrás, né? A gente tem que ser muito grato, não só a eles, aos clientes ali que me deu a oportunidade de começar, né? Sim. Não vou ficar citando nomes, que às vezes a gente esquece um ou outro, né? E
E a todos, né, que assim, às vezes tem aquele que não é cliente, mas reconhece o trabalho da gente. Sim. Fala assim, nossa, eu não corto cabelo lá com o baiano, mas o baiano é um Mas é excelente profissional. Então a gente agradece o reconhecimento, né, que é o principal, né. É, assim, agradecer a Deus, agradecer a minha esposa, agradecer os meus filhos, meus netos, agradecer a minha família, né. Então a gente é grato por tudo e assim, não espere que o baiano vai aposentar tão cedo. Vamos trabalhar e cada dia mais focado em melhorar. E é isso aí, é isso aí. Obrigado por tudo, obrigado por tudo. Então, esse foi mais um episódio do Evidência Cast. Fica a nossa gratidão, nosso muito obrigado. Não esqueça de ser grato na sua vida e compartilhe esse episódio com todas as pessoas que você conhece. Até um próximo episódio, pessoal. Até mais.